Qual é o verdadeiro poder de um Conselho Municipal de Educação? E mais importante, qual é o dever dele? A gente tende a pensar nesses conselhos como uma coisa meio burocrática, sabe? Uma sala cheia de gente assinando papelada? Mas e se eles forem, na verdade, a peça mais importante da democracia na educação da nossa cidade? Essa é exatamente a provocação que o material que a gente tem em mãos nos força a encarar. E não é uma pergunta teórica, não. É algo com consequências muito, muito reais. Especialmente quando a gente entra no assunto mais delicado de todos. A decisão de fechar uma escola. Principalmente uma escola do campo. E a nossa missão aqui é seguir o raciocínio desse material para entender uma tese bem forte que ele defende. A de que, em casos como o fechamento de uma escola, um conselho simplesmente não tem a opção de ser neutro. E segundo as fontes, essa neutralidade não é só uma escolha ruim, porque ele vai na contramão do que a gente imagina. Muitas vezes, ficar em cima do muro parece o caminho mais seguro, mais prudente. Talvez por pressão política ou medo de se indispor. Exato. A ideia de que dá para simplesmente lavar as mãos e não tomar uma posição é muito comum. O que vamos ver é que a lei, aparentemente, não oferece essa saída. Ok, vamos desempacotar isso então. O ponto de partida de tudo, segundo o material, é uma virada de chave que acontece lá atrás, com a Constituição de 88. Antes disso, o poder era muito centralizado em Brasília, né? A educação era basicamente ditada de cima para baixo. Precisamente, era um modelo totalmente vertical. A Constituição e depois a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, em 96, ela vira esse jogo completamente. Ela dá autonomia de verdade para os municípios. Muita autonomia. O artigo 211 da Constituição é claro. Os municípios passam a organizar seus próprios sistemas de ensino. O município deixa de ser só um executor de ordens e passa a ser protagonista. É nesse cenário que o CME nasce. E ele não é só um escritório. Ele é a própria encarnação da tal gestão democrática na educação. Eu gostei muito de uma analogia que o material usa, a da ponte. É ótima. De um lado da ponte está o poder público, a prefeitura, a secretaria. Do outro lado, a sociedade civil. Pais, alunos, professores, a comunidade. E o CME seria a ponte que liga essas duas margens. É a imagem perfeita. Porque ele não é nem um braço do governo, nem uma ONG. Ele é o lugar, o espaço institucionalizado onde essas duas forças se encontram, conversam e, o mais importante, decidem juntas. A ponte serve para garantir que o poder público não vai governar de costas para a comunidade. E que a comunidade tenha um canal oficial para fiscalizar e participar. É o que impede que a educação seja refém da caneta de uma pessoa só, sabe? E essa ideia de ser um ponto de encontro fica óbvia quando a gente olha a composição do conselho. O material mostra uma balança, com um prato da esfera governamental de um lado e o da sociedade civil do outro. A palavra de ordem é equilíbrio, paridade. É um órgão colegiado, então. Exato. O poder não é de uma pessoa, é do coletivo. A lógica por trás disso é genial. Garantir que as decisões sobre a educação da cidade refletam as necessidades de quem está na ponta. A merendeira, o motorista do ônibus, a mãe que precisa trabalhar. Isso. E não só a planilha de custos do secretário ou a conveniência política do prefeito. A partir dessa ideia de poder compartilhado, então, o material detalha 5 funções do CME que mostram que o buraco é bem mais embaixo do que só assinar ata. E o que é fascinante é como uma função amarra a outra. A primeira é a normativa. Que é criar as regras, certo? Basicamente, pensa assim, as leis de educação vêm de Brasília, mas a realidade de cada cidade é única, né? O CME é quem traduz e adapta essas regras para o contexto local. Ele cria as normas do sistema municipal. Ok. Cria as regras do jogo. E a segunda função, a deliberativa, é o poder de apitar o jogo, de dizer sim ou não. Mas para poder decidir, para deliberar com justiça, ele precisa da terceira função, que é a fiscalizadora. Essa me parece crucial. E o CME é o olho da sociedade no dinheiro da educação. Ele tem o dever de fiscalizar se o Plano Municipal de Educação está saindo do papel e principalmente como os recursos, tipo do Fundeb, estão sendo gastos. Não é só acreditar no relatório, é conferir.
Exatamente. Além dessas, o material cita mais duas. A consultiva, que é dar pareceres técnicos, e a mobilizadora. Essa me surpreendeu. A mim também. Eu sempre imaginei um conselho como um grupo de pessoas numa sala. Mas mobilizar sugere ir para a rua, chamar comunidade para o debate. Exatamente. Essa função quebra a imagem do conselho burocrático. O CME não deve esperar as pessoas irem até ele. Ele deve ir até as pessoas, criar audiências públicas, estimular o debate. Quando você junta as 5, a imagem que se forma não é a de um cartório. De jeito nenhum. É a de uma verdadeira agência de poder e controle social. Ok, então o conselho tem todo esse poder no papel. Mas a gente sabe que papel aceita tudo. O que acontece quando o prefeito ou o secretário não gosta muito dessa autonomia toda? O material fala sobre essa tensão. Fala, e chama isso de a armadilha da burocratização. É o risco do conselho virar, na prática, uma máquina de carimbos. Um órgão que só existe para dar uma aparência de legalidade a decisões que já foram tomadas no gabinete do prefeito. Ele se torna ratificador, só chancela o que o executivo manda. E a consequência disso é que ele abre mão de todo o resto, né? Principalmente da fiscalização. Se ele só carimba, ele não fiscaliza, não delibera de verdade, não mobiliza ninguém, vira uma casca vazia. Isso nos leva ao que as fontes chamam de a batalha pela autonomia. É uma escolha de caminho que todo conselho enfrenta. De um lado, a submissão. Depender da estrutura da secretaria, ter medo de contrariar o poder, aceitar tudo passivamente. E do outro? Do outro, o caminho da autonomia, que significa analisar cada proposta com um olhar crítico, fiscalizar de verdade os gastos e os atos e ter sempre como norte uma única coisa: a proteção do direito do aluno. Tem uma citação de Montesano no material que resume isso. Tem, é ótima. O conselho deve seguir o caminho da legalidade a fim de tornar suas ações legítimas. Ou seja, a legitimidade não vem de agradar o prefeito, vem de cumprir a lei à risca, goste ele ou não. E essa batalha vira um teste de fogo no nosso caso específico. O fechamento de escolas do campo. O material deixa muito claro que fechar uma escola rural não é como fechar um departamento qualquer da prefeitura. De jeito nenhum. Existe uma lei específica para isso, a 12.960, de 2014. E ela nasceu justamente porque se entendeu que uma escola no campo não é só um prédio com salas de aula. É o coração da comunidade, muitas vezes. Exato. É onde acontece a festa junina, a reunião da associação de moradores. É um ponto de referência cultural, social. Fechá-la com base só numa planilha de custos é ignorar todo esse impacto. Por isso a lei criou um processo mais rigoroso. É isso. Um tipo de passo a passo obrigatório. Exatamente. Um rito que não pode ser ignorado. São 4 etapas. Primeiro, a justificativa da secretaria. O governo precisa dizer oficialmente por que quer fechar. E não basta dizer para economizar, tem que detalhar. Ok. Segundo passo. Um diagnóstico de impacto. E isso é fundamental. É um estudo técnico mostrando o que vai acontecer na prática com aqueles alunos e com aquela comunidade se a escola fechar. Tipo, vai ter transporte, para onde as crianças vão, a nova escola tem vaga. Isso. A qualidade é melhor ou pior. Tudo isso tem que estar no papel. O terceiro passo é a manifestação da comunidade. A lei obriga que a comunidade afetada seja ouvida formalmente. E não é só para dizer que ouviu, né? Não é um cafezinho. A opinião deles precisa ser registrada e fazer parte do processo. É o direito de concordar ou discordar. E por último, o gran finale. O passo decisivo. O parecer do Conselho Municipal de Educação. Depois de analisar tudo isso, a justificativa, o diagnóstico, a opinião da comunidade, o CME dá a palavra final. E o documento destaca isso em negrito e caixa alta, né? Sim. Sem a manifestação do CME, o fechamento é nulo. Nulo. Essa palavra é muito forte no direito. Quer dizer que não vale nada. Que é como se o ato nunca tivesse existido. Exatamente isso. É um ato natimorto. A lei colocou a chave do cofre na mão do conselho. Ele é o guardião final que decide se o processo foi cumprido corretamente. Sem o ok ou não ok fundamentado dele, o prefeito não pode fechar escola. Entendi. Mas aí vem o jeitinho, a manobra.
O material fala de um argumento muito comum, o tal do fechamento de turno. A desculpa é: não estou fechando a escola, gente, só estou encerrando as aulas da tarde para otimizar. O nome disso é supressão de atendimento. Ah, O truque de palavras é óbvio, mas o que a fonte mostra é que a lei não se importa com a etiqueta que a prefeitura coloca na decisão. O que importa é o resultado prático na vida do aluno. ou seja, se a criança que estudava de tarde agora é obrigada a estudar de manhã, ou se ela tem que mudar de escola porque o turno dela acabou, o problema é o mesmo. É o mesmo. Se a decisão causa um transtorno real, se ela suprime o atendimento que existiu, a lei exige o mesmo rito. Precisa de justificativa, diagnóstico de impacto, ouvir a comunidade e, claro, o parecer do CME. Não tem atalho. Certo. Isso tudo nos leva, então, ao ponto central, a pergunta que o material faz. Diante de um processo desses, o conselho pode ser neutro? E a resposta que o documento dá é um não gigantesco. E é aqui que a discussão fica mais complexa. Porque, poxa, a gente sempre aprende que ser neutro é uma virtude, é ser imparcial. Exato. Mas o que as fontes argumentam é que, neste contexto legal, neutralidade não tem nada a ver com imparcialidade. Neutralidade é sinônimo de omissão. E omissão no serviço público é uma falta grave. E por que seria uma omissão? Quais são os argumentos legais para dizer que o conselho é obrigado a ter uma posição? O material lista 4 motivos. O primeiro, a gente já viu. A manifestação do CME é um requisito de validade do ato. Se a lei exige e o conselho não se manifesta de forma conclusiva, ele não cumpriu o requisito. O processo fica capenga. Ok, a lei manda, tem que obedecer. Faz sentido. O segundo é um princípio do direito administrativo. Pensa num juiz. A lei não dá a ele a opção de dizer: esse caso é muito complicado, não vou decidir. A obrigação de julgar vem junto com o poder de ser juiz. O mesmo vale para o conselho. A lei deu o poder, e com esse poder vem o dever de decidir. Lavar as mãos não está no cardápio de opções. Entendi a analogia. A omissão não é uma opção quando a lei te dá uma responsabilidade. Exato. O terceiro motivo é que a ausência de um parecer conclusivo gera uma falha no processo. Falta um documento essencial. E por último, e talvez o mais importante, ao se omitir, o Conselho viola sua própria função fiscalizadora. Ele está basicamente dizendo: eu me recuso a fiscalizar este ato. Ele abandona o posto de guardião. Então, ser neutro não é ficar em cima do muro. É basicamente assinar um atestado de que não fez o próprio trabalho. O material chega a usar uma expressão muito forte: neutralidade como confissão de negligência. A lógica é direta. Se o conselho emite um parecer sim, dizendo que a escola pode fechar, a gente presume que ele analisou tudo e concluiu que não haverá prejuízo para os alunos. Ok. Se ele diz não, a gente presume que ele analisou e concluiu que o prejuízo existe e é inafeitável. E o parecer neutro? O que ele significa nesse caso? O parecer neutro ou qualquer resposta evasiva é uma confissão. É o conselho dizendo oficialmente: nós não analisamos o impacto, nós não temos uma conclusão, é a prova documental de que o conselho falhou na sua missão. E as consequências são muito sérias. A primeira é a nulidade do ato. Com o parecer neutro, qualquer pai de aluno pode entrar na justiça e um juiz vai anular o decreto de fechamento facilmente, porque o rito da lei não foi cumprido. E não para por aí, né? Não. A segunda consequência é a intervenção do Ministério Público. O MP, ao ver um parecer omisso, ele tem a prova de que precisa para entrar com uma ação e pedir anulação do fechamento. O parecer neutro é a munição que a comunidade entrega nas mãos do promotor. Se o parecer não pode ser neutro, ele precisa ser conclusivo. Mas o que define um parecer válido? Como o conselho chega a uma decisão que seja técnica e não só política? O material é bem direto nisso. Não tem meio termo. O parecer é favorável quando se constata que não há prejuízo ou é desfavorável quando se constata que o prejuízo existe. Ponto. A lei não permite que se troque o certo pelo duvidoso. A comunidade foi de fato ouvida? A opinião dela foi levada em conta na hora de fazer o diagnóstico ou foi só um teatro? A voz da comunidade tem que ter peso. A decisão se baseia em evidências, não em conveniência política.
É um trabalho técnico. Então, recapitulando a nossa análise. A gente partiu da ideia do CEMIG como um pilar da democracia, passou pelas suas 5 funções, que o transformam num órgão superpoderoso, viu o risco dele virar só um carimbador e chegou no seu papel de guardião final no caso do fechamento de escolas. A mensagem das fontes é uma só. Nesse jogo, empatar não é uma opção. A neutralidade é omissão e a legalidade de todo o processo depende de uma decisão clara, corajosa e fundamentada do Conselho. É um chamado à responsabilidade. A mensagem que fica para qualquer conselheiro que esteja nos ouvindo é: a lei deu a vocês essa competência, então usem, analisem, investiguem e decidam. A proteção daquelas crianças e daquela comunidade foi colocada nas mãos de vocês. Não abram mão desse poder-dever. E fica aqui uma reflexão final, então. Se um parecer neutro sobre algo tão visível como o fechamento de uma escola é visto como uma confissão de negligência, em que outras decisões menores do dia a dia essa mesma lógica de omissão pode estar acontecendo sem que ninguém perceba? Na aprovação de um projeto pedagógico, na fiscalização de uma compra de merenda. E pensando pelo outro lado, como nós, como sociedade civil, podemos usar esse poder de mobilização, que é uma das funções do CME, para cobrar que o nosso conselho local seja essa ponte de verdade. Para garantir que eles não caiam na armadilha da burocracia e exerçam de fato a função mais importante de todas, a de ser o nosso olho fiscalizando o poder.